Boa noite, pessoal. O meu grupo é composto por mim, Maísa, pela Anne, Carla, Débora e Eduarda. E nós vamos falar sobre a variação histórica. Bom, antes de entrarmos nessa parte, eu vou falar um pouco sobre a variação linguística e seus tipos. Quando falamos de variação linguística, estamos falando sobre diversos modos possíveis de se comunicar que existem em uma única língua. E o que leva isso a acontecer? Por que isso acontece? É, Diferentes palavras que usamos ao construir o enunciado e até mesmo nosso tom de fala pode influenciar para que isso aconteça. A nossa língua ela pode mudar com o passar dos anos, com a cultura de cada região, com o contexto, ou seja, existem muitos fatores que influenciam na mutação de uma língua. Isso acontece porque a nossa língua não se resume em algo individual, e sim coletivo. E é isso, pessoal. Agora a Carla vai falar um pouquinho sobre o que é variação histórica. Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre o que é a variação histórica e o seu processo. Bom, as variações históricas ou diacrônicas, que também são chamadas assim, são as mudanças que ocorrem na língua no decorrer do tempo. Ou seja, são algumas palavras ou expressões que caem em desuso e que normalmente a gente vai estar encontrando essas variantes em documentos antigos, textos literários e também em músicas, né? Depois a gente vai estar mostrando alguns exemplos para vocês. Bom, como eu estava falando, a variação histórica, então, é a observação de pelo menos dois estados sucessivos de uma língua. Considerando isso, a gente pode dizer que duas variantes diacrônicas, né, a substituta e a substituída, elas não podem coexistir no mesmo plano temporal. Uma deve cair em desuso para que a outra sobreviva. E aí a gente já pode entrar no processo da variação histórica, né? Um processo que se dá pela necessidade dos falantes de buscar novas expressões para se comunicar. Então, no decorrer do tempo, algumas palavras vão ser extintas, outras vão ser criadas, né, até para se adaptar a uma nova realidade. Isso é causado pelos processos históricos, por exemplo, a influência norte-americana. A influência norte-americana rendeu muitas palavras que foram introduzidas no nosso vocabulário, né? Por exemplo, como brother, no sentido de camarada, entre outras palavras que a gente usa no nosso cotidiano. E esse processo, ele não é tão simples como aparenta ser, né? Surge uma palavra, outra já sai. Não. Uma nova variante da sua origem, ela é confinada ao grupo de falantes restritos, até ir para um grupo mais expressivo e se propagar e ser considerada potencial em relação à variante substituída, né? E essa variante substituída, ela vai cair no desuso até que ela é totalmente eliminada. Então, esse é o processo da variação histórica. Espero que tenha ficado claro. Agora a Anne vai dar continuidade a vocês à apresentação. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou trazer alguns exemplos da variação histórica e alguns exemplos de palavras e expressões que caíram em desuso atualmente. Então, as palavras, expressões ou construções que deixaram de ser usadas constituem o arcaísmo, que é o termo empregado para designar palavras ou expressões que deixaram de ser usadas, mas que foram comuns em outros tempos. Então, esse arcaísmo pode ser linguístico ou literário, mas o que vai nos interessar aqui é o arcaísmo linguístico. Então, agora começando a ver alguns exemplos, a gente vai começar pelo verbo pôr, que era usado antigamente na forma poer. Mais abaixo a gente tem o exemplo do plural da palavra alferes, que se refere a um antigo posto militar, que antigamente era alfereses, mas atualmente a forma correta e usada é alferes. O pronome você, nós sabemos que passou por muitas mudanças e antigamente era comum o uso da forma vossa mercê, para se referir aos reis e nobres. Aí passou a ser vós mercê, que é a forma coloquial, né, dessa palavra. Mas essas expressões caíram em desuso e a forma empregada atualmente é você. Agora falando um pouco da palavra sabor, que na língua portuguesa medieval, essa palavra significava prazer. E embora ela não tenha sofrido uma diferença formal, sofreu mudança de conteúdo, trocando seu significado de prazer por paladar ou gosto. A palavra senhor era usada antigamente como um substantivo comum de dois gêneros e significava algo semelhante a estudante. E além disso, nessa palavra, o gênero era marcado pelo determinante.
enquanto atualmente, senhor é usado para se referir a um homem de meia idade ou a um idoso. Então, nós podemos perceber que essa palavra passou por uma enorme mudança nos dias atuais. E, por fim, nós temos o exemplo da palavra farmácia, que era conhecida antigamente como botica, posteriormente passou a ser farmácia com PH, e atualmente possui a forma que nós conhecemos, com F. Então, como nós vimos, é possível conviver no mesmo plano temporal variantes em desuso, com as suas respectivas substituições escritas. Porém, algumas pessoas de idade mais avançada, que mesmo estando cientes da evolução das palavras, continuam usando formas de expressões que eram prestigiadas há décadas atrás. Um exemplo da pronúncia lateral alveolar em final de sílabas marca a fala regional do Rio Grande do Sul, porém, é encontrada no cotidiano de falantes de todas as outras regiões que possuem idade mais avançada, acima dos 50 anos. Então, agora a Débora vai dar continuidade, trazendo mais alguns exemplos. Boa noite. Eu vou dar exemplos, então, na crônica de Carlos Drummond de Andrade. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou ler um trecho que é bem o começo da crônica. É claro que aqui eu acredito que vocês já vão conseguir observar esses exemplos. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Eram em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era de tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesses entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Então aqui, mesmo os arcaísmos, eu vou voltar primeiro, mesmo os arcaísmos não sendo utilizados com frequência nos dias de hoje, a gente ainda consegue ver esses termos arcaicos na fala de pessoas idosas, em textos que foram escritos antigamente, mas que são lidos até os dias de hoje. Então, esses textos contêm essas palavras que, claro, atualmente sofreram mudanças. Como é o caso que a gente vê aqui no poema de Drummond. Na crônica. Essa crônica foi publicada em 1962 e ela fala sobre costumes mais antigos ainda. Então, ele inclui essa forma de falar já para remeter ao passado, né? Esse arcaísmo que ele utiliza é já para refletir esse passado. Aqui eu trouxe, então, alguns exemplos de arcaísmos presentes nessa crônica. Primeiro, arrastar a asa ou fazer pé de alferes, que é flertar ou paquerar. Cair de cavalo magro, que quer dizer o mesmo que se dar mal. Levar tábua, que seria levar um fora. Completar primaveras ou fazer anos, que ele coloca como fazer anos como algo atual, mas que a gente não usa mais nos dias de hoje também, né? Agora nós usamos fazer aniversário. Pregar em outra freguesia, que seria procurar algo em outro lugar. E embarcar em canoa furada, que é se meter em enrascada. Bom, eu espero que tenha ficado claro esse exemplo, que tenha dado para vocês entenderem. E agora a Eduarda vai dar continuidade fazendo uma conclusão para a gente. Oi, gente, boa noite. Então, antes de finalizar, né, a nossa apresentação, eu vou retomar 2 pontos que foram trazidos pela Carla e pela Anne, que apesar de terem expressões que elas não são mais utilizadas após a criação de outra, né, quando surge uma expressão nova, a expressão anterior ela acaba ficando antiga, né, e entrando em desuso. E mesmo assim, há essas expressões em desuso que elas podem conviver no mesmo plano temporal, porém elas vão ser utilizadas pelas pessoas mais velhas, né, mais de idade, porque são essas pessoas, né, começaram com essas pessoas, portanto vão ser utilizados por elas, né. Então os mais jovens, eles vão criar as expressões deles e vão utilizar as expressões criadas por eles. E para concluir nosso seminário, né, as variantes históricas,
que já não são mais usadas, elas acabam sendo vistas apenas em livros, né, que tratam de forma mais específica do tema, já que o vocabulário atual, ele nos faz perceber a evolução da língua e, portanto, mostram as diferenças entre as pessoas de gerações anteriores e os mais jovens. E esse foi o nosso trabalho, gente. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.